Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito e eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Pastor Herbert, com oportunidade. Querida igreja, com muita alegria, eu desejo saudá-los com a paz do Senhor. Amém. Quero louvar a Deus pela vida do senhor presidente, nosso muito digno pastor José Carlos de Lima, pela boa oportunidade em poder acompanhá-lo e poder falar-lhes a palavra de Deus. Ao nobre pastor, que ora está aniversariando, quero deixar para a meditação do Senhor toda a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Vamos ler, por favor, em Ezequiel, no capítulo de número 37. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso querido pastor Daniel, nosso amigo e irmão. E eu quero trazer aos irmãos e à igreja uma saudação de um amigo que foi membro aqui com vocês, que converteu-se ao Senhor aqui com vocês, a saber, o nome dele, Orlando Soares Silva. Orlando Soares Silva. Ele é pastor hoje e ele disse para mim assim: pastor, eu estou aqui na África, estou em Moçambique em viagem, Deus o tem abençoado ali em São Paulo, é um grande amigo. Quando eu disse que iria vir para cá, acompanhando o nosso pastor, ele ficou muito feliz, pastor. Pediu para que eu saudasse o senhor, o nobre pastor da igreja, e a toda a igreja, porque ele nasceu aqui, foi aqui que ele conheceu Jesus. Que bênção de Deus, não é? Ezequiel, no capítulo de número 37, versículo 1, diz a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Porém nervos sobre vós, carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, porém em vós o Espírito e vivereis, e saberei que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. Até aqui. Amados irmãos, em tempo eu quero compreender a bênção de Deus sobre os meus pares, os meus companheiros que ladeiam a Santa Tribuna, rogar a Deus que lhes abençoe de uma forma extraordinária. Não obstante ao texto que nós lemos, a ideia aqui é pensarmos sobre um contexto literal que Israel está vivenciando. É um contexto onde eles estavam vivendo um cativeiro por conta de algumas peripécias que eles haviam praticado, feito contra o Senhor, burlando alguns sacramentos de Deus. Isso é muito de quem está vivo. Às vezes a gente erra tentando acertar, e outras às vezes nós somos contumaz, nós erramos contando já com o perdão de Deus, e eu chamo isso de banalização da graça. E é interessante dizer e comungar com os irmãos da ideia de que a literalidade aqui se dá no contexto de um cativeiro,
porque eles se esqueceram de confiar em Deus, sobretudo, e deixar a terra descansar. Escute bem, deixar a terra descansar no 7º ano. Deveria se trabalhar durante 6 anos, e o 7º ano eles deveriam deixar a terra descansar, e eles se esquecem desta questão tão simples, e simplesmente trabalham, e um dia a conta chega, e aí Deus vai usar profetas e profetisas, no afã de que Israel voltassem ao centro da vontade de Deus, porque Israel também tem um sério problema de antropocentrismo, Israel tem um ego exacerbado, e Israel de sempre em vez praticava a pior das idolatrias, a adoração e a veneração aos seus próprios méritos. Tudo ao psique de Israel se dava por meritocracia. E nós precisamos entender que se nós estamos aqui, se nós somos qualquer coisa, isso se dá por conta da misericórdia de Deus. Eu tive o privilégio de ter uma irmã que ensinava para nós no seminário o grego. E eu não sei falar grego não, mas ela dava aula de grego. Ela tinha mais ou menos uns 67 anos, e um dia ela disse uma coisa interessante. Ela falou: você sabe o que é grego no hebraico? Aliás, o que é nada no hebraico? Eu falei: não. Ela falou: é nada. Ela falou: e no grego? Eu falei: não sei, né? Ela falou: é nada. Nada é nada em qualquer língua, e nós não somos nada. Você precisa compreender que a tradução para o nada é nada. Nós não somos nada. Deus é quem nos faz ser alguma coisa e chegarmos a algum lugar. E aí, em tempo, compreender com os irmãos estas verdades aqui é de suma importância, porque Deus usou homens e usou mulheres, mostrando a sua multiforme sabedoria e graça, e rompendo com a ideia da misoginia. Deus está dizendo: olha, eu uso e falo com quem quero, na hora que quero, no momento que quero. Dentre as pessoas que Deus usou, a profetisa Hulda, falando que dias ruins viriam, em que o Senhor permitiria que Israel sofresse e ficasse tão enfermo que remédio nenhum resolveria as suas problemáticas. E é bem verdade, irmãos, que tem gente que infelizmente eles não querem ouvir uma palavra de cura e nenhuma palavra os cura, porque eles não querem tomar o remédio. É como alguém que ministra o remédio na sua boca, mas ele cospe o remédio fora e não quer ser curado. Tal qual aqui é o povo de Israel. Alguns dias se passam, infelizmente é enviado da Babilônia um comissário ou uma comissão, e o rei Ezequias, que havia recebido o beneplácito da vida e de viver mais 15 anos de vida, porque só quem dá vida ao homem é Deus, abre as portas do castelo, do palácio, dos tesouros, e mostra tudo. E eu preciso entender com você que existem coisas e segredos teus que devem ser guardados na sua privatividade. Existem coisas que são só tuas, e Deus usou o profeta Isaías para dizer a ele: olha, dias virão em que essa terra será saqueada e tudo será levado, contanto nos teus dias haverá paz. Ele dá a resposta que me choca. Ele diz assim: nos meus dias eu terei paz. E o profeta diz: sim, terás paz. Então, já que é assim, não tem problema. É como se ele estivesse dizendo: eu me preocupo comigo, os meus filhos, a minha prole, os meus progenitados que se virem, e eu não posso viver uma vida pensando só no hoje, pensando só em mim. Eu preciso pensar em quem está atrás de mim, em quem é liderado por mim, quem vem depois de mim, aqueles que assumem depois de mim. Eu preciso pensar na geração que está no porvir. Eu preciso pensar qual é o legado, porque se eu não pensar no legado, a única referência que nós vamos ter para deixar, meus queridos irmãos, é a Bíblia. E esses dias está chegando. Parece que essa geração de uma vida cristã policiada, crucificada, didatizada, está passando, e a única referência que vai sobrando para nós
é a Santa Bíblia. Tomemos-nos, portanto, cuidado. Você tem uma responsabilidade, não só com você, mas com a sua casa, com seus filhos, com a sua prole. Você tem uma responsabilidade. Não terceirize as responsabilidades. Quando Israel é invadido, Daniel, obviamente, ele vai subentender depois que a Síria invade, depois que Nabopolassar toma a Síria, Nabucodonosor assume o seu lugar, ele vai entender que já havia se passado os 70 anos, ora profetizados por Jeremias, de cativeiro, e ele vai orar a Deus, e Deus é tão bom, que ele tem uma palavra para a plebe, e ele tem uma palavra para a corte. Deus tem uma palavra para quem está no altar e para quem está na nave da igreja. Ninguém escapa. Eu quero ver se tem um macho aqui, uma mulher aqui para dizer: essa palavra não é para mim, é para todos nós. Deus tem uma palavra para quem está aqui em cima, mas tem uma palavra para quem está lá embaixo também. Para quem está lá embaixo e para quem está aqui em cima. E partindo para uma ideia de conclusão, veja que Ezequiel está profetizando às margens do rio Quebar. Na literalidade, Israel vive uma nostalgia. Nesse tempo perde-se a pronúncia do nome do Senhor, porque o culto está pautado na oralidade, e a Madrash dizia que era proibido proferir o nome do Senhor em outras terras, para que não se cometesse a falta de falar o nome do Senhor em vão. E aí eles perdem a verdadeira adoração a Deus, no seu sentido totalitário, e tudo que se tem agora é uma nostalgia, é uma história contada, narrada por terceiros e muito mal contada. E de que forma é contada? Eu me lembro do templo, eu me lembro da época, eu me lembro de quando. Traduzindo em miúdos, tem gente que diz assim: eu lembro quando eu entregava a literatura, eu lembro quando eu profetizava, eu lembro quando eu evangelizava. Mas outro dia Jesus operou milagres. Outro dia, eu estou dizendo, Jesus ainda faz estas coisas. A pergunta que não quer calar é para você que trabalhou muito para Deus: o que é que você está fazendo agora? O que é que você está dedicando agora para Deus? O que é que você está oferecendo agora para Deus? Se não tem culto verdadeiro, só uma nostalgia, não tem fogo de Deus, porque a Bíblia diz na epígrafe de 2 Crônicas 7, que o fogo e a glória do Senhor eram sinais no que concerne ao sacrifício. Só existe fogo, graça, glória de Deus quando nós entendemos Romanos 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela compaixão de Deus apresenteis os vossos corpos em santo sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é em Cristo Jesus. É Deus dizendo: o meu compromisso não é com quem está lá fora, é com quem está aqui dentro. Paulo dizia: no demais, irmãos meus, não é para quem está lá fora, é para quem está aqui dentro. Revesti-vos do Senhor e da força do seu poder. Com a conjunção profética, o cumprimento dessa profecia se deu no ano de 1948, quando então o gaúcho chamado Oswaldo Aranha de Alegrete deu voto Minerva, e Israel voltou a ser nação novamente. Quando Israel volta para as suas terras, existe a guerra dos 6 dias. Os países ao redor levantam-se contra Israel para tentar desbarrocá-lo. Israel pequenininho, era para ser esmagado e suprimido, mas a Bíblia diz: o guarda de Israel não dorme. Tem um varão lá com uma espada, e o Senhor está mandando eu aplicar, dizendo: olha, alguma coisa vai voltar para o lugar na tua vida, e vai ter gente que vai se levantar, mas não se preocupa, tem um varão com uma espada cortando.
Ai, que leva a séria. Ele corta a laça, ele quebra a lança, ele queima os carros do fogo e ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A igreja tem dono, você tem dono. O território de Israel aumenta 6 vezes mais. Deus vai aumentar teu território. E para nós, entenda só uma verdade: você é profeta de Deus, você profetiza do Senhor, mas isso não isenta você de ser levado por Deus. É Deus quem te conduz. E aqui Deus está ensinando uma coisa para Ezequiel: Ezequiel, tu és profeta, e profeta que é profeta não escolhe para onde vai ir. Profeta que é profeta, ele não escolhe aonde vai morar. Profeta entende que há uma mão maior do que ele, que vai redigir sua vida e que vai levá-lo aqui para acolá, e que vai fazer e vai acontecer. A mão maior não é a mão do presidente, com todo respeito. Antes da decisão dele há uma decisão de Deus, e essa mão te conduz, te leva, te traz, te coloca, e às vezes não vale. Não vale, porque o Deus que é Deus dos montes, mas é Deus do vale. E lá no vale Deus vai dizer: meu filho, olha o vale. Tem coisa feia, mas eu sou o Deus do vale. Tem coisa feia, mas você não vai morrer no vale. Tem coisa feia, mas não vai padecer no vale. Estás enfermo, mas não vai morrer no vale. Estás sem dinheiro, mas não vai murmurar no vale. Ai, me placachandere manara sebe naragaio. Tutum papacaxere me cantarama. Recebe renovação. Deus não tem problemas com a geografia, não. Ele te dá vitória no vale. E a Bíblia diz assim: e me fez andar ao redor deles. Pastor Zé Carlos, só isso aqui. Eu estou no vale, mas estou pregando. Ele me faz andar no meio do vale. Eu estou no vale, mas estou evangelizando. Eu estou no Eu estou no vale, mas estou dirigindo congregação. Eu estou no vale, mas estou no culto de agradecimento pela vida do meu pastor. Eu estou no vale, mas a circunstância não muda quem eu sou. Eu tenho personalidade. Eu estou no vale, mas eu tenho dono. Eu sei quem me colocou no vale. E quem me colocou no vale diz assim: profetiza. E quando ele diz profetiza, eu estou vendo um rompimento do silêncio no vale. Deus está rompendo um silêncio. Eu vim aqui para dizer que até agora você andou, caminhou no vale, viu muita coisa feia, não reclamou, não murmurou, porque você não tem que reclamar, você tem que andar. Mas a partir de agora, uma voz vai romper o silêncio do vale, e essa voz está dizendo assim: poderão viver esses ossos? Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito